Olá, bem-vindos ao vídeo sobre malhas de nível da disciplina de Controle, Simulação e Otimização de Processos. Hoje vamos discutir a importância da medição de nível em processos industriais, bem como os diferentes tipos de medições e suas aplicações, e também abordaremos as fórmulas de nível mais comuns, incluindo variação de pressão, flutuabilidade e volume do material no recipiente. A medição do nível é crucial em muitos processos químicos e industriais, pois afeta a segurança, a eficiência e a qualidade do produto final. O monitoramento do nível ajuda a garantir a produção consistente, minimiza os riscos de transbordamento, assegura o controle do inventário e, entre outras coisas, também ajuda a identificar vazamentos. Existem diversos tipos de medições de nível, incluindo a medição direta, a indireta e a descontínua. A medição direta é feita através da leitura de um medidor de nível, que pode ser uma régua graduada, um visor de vidro ou até um sensor. A medição indireta é feita através da detecção de uma mudança física no ambiente do recipiente, como a pressão ou a temperatura. A medição descontínua é feita através de um sistema de alarme, que dispara quando o nível atinge um determinado ponto. A escolha do tipo de medição depende das características do líquido ou do sólido armazenado, das condições de operação e do custo do equipamento. A medição direta é a mais precisa, mas nem sempre é possível. A medição indireta é a mais comum e pode ser usada em uma ampla gama de aplicações, enquanto a medição descontínua é usada principalmente em situações críticas de segurança. Bom, após a introdução sobre o método de medição de nível, eu vou iniciar falando sobre o método de medição de nível direto. O método de medição de nível direto, ele é feito partindo da medição do nível de um objeto de estudo, comparando esse nível com uma escala de um referencial pré-estabelecido. O método de medição de nível direto, ele é considerado simples. Entretanto, é extremamente efetivo quando se trata de processos de baixa complexidade, devido à facilidade para medição e leitura dos dados, além de apresentar baixo risco ao profissional que vai fazer a leitura, pois, como dito, nada mais é do que a leitura de um nível de um referencial já estabelecido. A medição de nível direta, ela é dividida em três métodos distintos. O primeiro método de medição direta a ser tratado aqui será o da régua, ou do gabarito. Ele é realizado a partir de uma régua graduada que possui o comprimento conveniente para a introdução dentro de um reservatório, que ele será usado como método de estudo. Uma aplicação de uma medição de régua muito comum são as vidrarias encontradas em laboratórios de química, onde nós temos as pipetas, os beckers, as provetas, em que elas apresentam uma régua na sua parede de vidro, que é usado para medir a quantidade, o nível do objeto de estudo, do líquido que se encontra dentro dela. O segundo método de medição de nível direto é o método do divisor de nível. Nesse método, utiliza-se o princípio dos vasos comunicantes, onde é possível monitorar o nível do líquido presente no reservatório por um tubo transparente que possui uma medição graduada nele, que está posicionado desde a base do reservatório até o ponto mais alto. Então, o corpo de estudo, o objeto de estudo que está presente dentro do reservatório, ele apresentará a mesma altura de nível no tubo transparente, facilitando então a sua leitura. Então, o terceiro método de medição de nível direto a ser estudado será o método da boia ou do flutuador. O método da boia tem uma boia dentro de um reservatório. Ela estará conectada com um cabo e roldanas a um contrapeso. Nesse contrapeso tem um ponteiro fixado que ele indicará o nível em uma escala no exterior desse reservatório, certo? Então temos uma boia que ela aumentará ou subirá de acordo com o nível do objeto de estudo presente dentro do reservatório. Esse aumento ou diminuição será apresentado pelo ponteiro na escala. A medição indireta de nível é realizada por meio da medição de alguma propriedade físico-química de um líquido.
como a pressão, a capacitância, o empuxo e a radiação, a fim de obter o seu nível. Esse tipo de medição se destaca em relação à forma direta, devido à sua variedade de medidores disponíveis no mercado, como capacitiva, RF admitância, radar, displace, pressão diferencial, borbulhador, ultrassônico, por pesagem, raio gama e vibração. O método mais comum consiste na medição por pressão hidrostática no fundo do recipiente. Dessa forma, pela relação constante entre a altura da coluna e a pressão do fluido na parte inferior da coluna, a pressão hidrostática é resultado da multiplicação entre a densidade da massa do fluido, a aceleração da gravidade e a altura. Outra forma de medir o nível do líquido é pelo empuxo. Esse medidor utiliza o princípio de Arquimedes, que diz: um corpo imerso em um líquido sofre a ação de uma força vertical dirigida de baixo para cima, igual ao peso do volume do líquido deslocado. Então, quanto maior for a densidade do líquido, maior será o seu empuxo. O borbulhador também detecta o nível de qualquer líquido, seja ele viscoso ou corrosivo. Para isso, é necessário um suprimento de ar ou gás e uma pressão um pouco superior à máxima pressão hidrostática exercida pelo líquido, com um valor em torno de 10% a mais do que a pressão hidrostática. O sistema do borbulhador envolve uma válvula agulha, um recipiente com líquido e um indicador de pressão. A vazão do ar ou gás deve ser ajustada até que comece-se a observar a formação de pequenas quantidades de bolha. Um tubo levará essa vazão até o fundo do vaso do qual deseja-se medir o nível. Após isso, é obtido um borbulhamento bem sensível no líquido. Na tubulação pela qual fluirá o ar ou gás, instala-se um indicador de pressão, que indicará o valor equivalente à pressão devido ao peso da coluna líquida. Nesse método, o ar utilizado deve ser seco e isento de óleo, ou o gás deve ser inerte. Além disso, o líquido não deve conter sólidos em suspensão e sua densidade deve ser mantida constante. Métodos de medição por radiação são utilizados em casos onde o líquido é muito corrosivo, muito quente ou pode ser prejudicial para a instalação de sensores. São necessários apenas um emissor e um detector. Porém, há um alto custo nesse sistema. Agora vamos falar sobre a medição de nível descontínuo. Ela está voltada para a medição que indica apenas quando o nível atinge certos pontos pré-estabelecidos, como, por exemplo, condições de alarme de nível alto ou baixo. Os medidores de nível que utilizam o método de medição descontínuo são compostos por duas partes principais, um detector de nível e um circuito de saída, que pode estar energizado ou desenergizado. O detector desse instrumento informa o circuito de saída a presença ou ausência do produto em determinada posição. Cabe ao circuito estabilizar o sinal de saída em função dessa informação. Assim, os medidores de medição de nível descontínua podem ligar uma bomba, acionar um alarme ou desencadear uma sequência de operações automáticas, quando o nível atinge um ponto fixo, cujo valor pode ser previamente ajustado. Alguns exemplos de medidores de nível descontínuo são os eletrodos e as boias. Os eletrodos são usados em líquidos que conduzem eletricidade. Quando houver condução entre eletrodos, teremos a indicação de que o nível atingiu a altura do último eletrodo alcançado pelo líquido. Já as boias são utilizadas como chave de nível para indicar nível alto ou baixo. Quando o nível está baixo, a boia inferior fecha o circuito, acendendo a lâmpada L. Da mesma forma ocorre quando o nível alcança a boia superior, fecha o circuito e a lâmpada H acende. As boias são utilizadas em tanques de condensado. Agora, vamos falar das fórmulas utilizadas na medição de nível. A primeira e mais utilizada é a fórmula de variação de pressão. A pressão aumenta à medida que a profundidade em um fluido aumenta, e isso pode ser determinado pela equação ΔP igual a gama vezes ΔH, sendo ΔP a variação de pressão, ΔH a variação de altura do fluido, multiplicada pelo peso específico gama. O nível também pode ser determinado considerando a flutuação de um objeto parcialmente imerso em um líquido, e pode ser calculada através da equação D igual a WA menos WL sobre gama vezes área. Nesta fórmula, WA indica o peso do corpo e WL o peso do líquido. Esta diferença
indica o peso do objeto no ar. Outra variável é a área, sendo esta a área de seção transversal do corpo. Esta equação indica a profundidade de imersão do objeto. A força que está relacionada com a flutuabilidade é o empuxo, representado pela letra B e calculado pela fórmula B igual a gama vezes área vezes D. Por outro lado, é possível calcular o volume do objeto presente no recipiente, que é determinado pela equação V igual a área vezes profundidade igual a π vezes r² vezes D, sendo R o raio do recipiente e D a profundidade do material. Essa figura, por exemplo, ilustra a relação entre o volume de líquido e a área de seção transversal de um recipiente cilíndrico e a profundidade do líquido, indicado pelo nível. Nessa imagem, é possível observar a relação direta entre estas três variáveis. Agora, vamos falar um pouco sobre algumas considerações importantes na hora de escolher um sensor para medição de nível, visto que uma série de fatores podem influenciar esta escolha. São eles: pressão e temperatura do líquido, turbulência, volatilidade, corrosividade, tipo de medição direta ou indireta, entre outros fatores. Além disso, a medição de nível pode ser afetada pela turbulência. Nesse caso, utilizam-se de chicanas para reduzir a turbulência no recipiente e realizar as leituras de forma eficiente. É possível elencar os 4 principais desafios na medição de nível: incrustação, espuma, pó em suspensão e interfaces complexas. A incrustação é aquela camada de produto acumulado que recobre tanques, o que compromete a eficiência dos equipamentos de nível e mascara o resultado. A espuma, da mesma forma que a incrustação, impede a medição precisa da grandeza. Pó em suspensão se trata da poeira gerada pelos processos e que se deposita nas superfícies, alterando e dificultando a medição. E, por fim, as interfaces complexas, formadas por fases de produtos e reagentes complexos, que podem ser reaproveitados ou descartados e que precisam ser separados. A medição de nível pode interferir na separação destas interfaces, e deste modo é necessário que o equipamento esteja calibrado, livre de interferências e em concordância com as fases que está em contato. Para esses casos, utiliza-se de 2 tecnologias no ramo industrial: radiometria e admitância. Instrumentos radiométricos são aqueles que utilizam de fonte radioativa para realizar a medição de nível, sendo eficientes, porém de alto custo. Em contrapartida, há os equipamentos que utilizam da tecnologia de admitância, a qual é mais eficaz em relação ao custo, precisão, manutenção e manuseio. A admitância utiliza de um sinal de radiofrequência para indicar a real presença ou ausência de produto, nível ou volume que está em contato com o elemento sensor. Trata-se de uma tecnologia baseada nos princípios de capacitância e impedância, sendo imune à corrente resistiva causada por incrustação, espuma, pó em suspensão e interfaces complexas. Com este breve resumo, encerramos aqui nosso vídeo sobre medição de nível, aplicações, desafios e soluções. Obrigada e até mais!